Olá, você! Que bom ter você aqui comigo, Luciane Sartori. E a gente vai para a parte 2 daquele tema interessantíssimo, ou não? Reescritura de frases. Você vê quanta coisa que a reescritura de frases assim, exige que você conheça, não é? E olha que a gente tem pontos muito importantes aqui mencionados. Você não achou? Depois você vem me contar. Ó, a gente parou exatamente neste ponto e eu falei que eu queria voltar para esse item 3. Por que eu queria voltar? Porque assim, gente, há 24 anos eu dou aula para concurso público, não é? E a gente vê que muita gente fala assim, para que decorar aquela tabela de conjunção? É uma questão de saber interpretar e ver se aquela conjunção deu certo. Como que você vai saber se a conjunção deu certo se você não sabe quais as relações de sentido que determinadas conjunções podem revelar, certo? Então, é importantíssimo que você memorize a tabela e, ao mesmo tempo, treine a relação de sentido que existe entre as orações colocadas naquele período. Sim, porque isso vai fazer toda a diferença. Olha só, no encontro anterior, a parte 1 deste assunto, eu vou até repetir para você, porque, como eu disse, eu não queria falar isso muito rápido, não é? Ops, o que a gente viu aqui? Espera aí. A gente viu o seguinte, que se eu digo que a pessoa estava com medo e ela enfrentou a situação, observe que ela agiu de uma maneira oposta ao sentimento dela. O sentimento dela era medo. E mesmo assim ela enfrentou a situação. Eu não posso colocar o porquanto. O que eu disse para você? Que o porquanto equivale a um porquê, ou seja, conectivos que são explicativos ou causais. O que não cabe aqui. Se eu tenho uma relação de oposição, eu tenho de colocar uma conjunção de oposição. Quais são as conjunções de oposição? Ou são as adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, ou eu coloco uma concessiva. As concessivas também auxiliam nessa hora. Embora, conquanto, apesar de que, mesmo que, ainda que, e o não obstante também caia para as duas, né? Só que aí observe o seguinte, aqui eu tenho, como eu falei para você, o verbo no modo subjuntivo. E o que acontece? A adversidade, veja que lembra a palavra adversário, porque trabalha com ideias adversárias, ou seja, ideias totalmente opostas. As concessivas, ao contrário, elas trazem para a gente uma oposição que lembra a ideia da exceção. Eu vou abrir uma exceção hoje. Por esse motivo, quando você tem conjunção adversativa, o modo do verbo tem de ser o indicativo, porque é o indicativo que expressa a ideia da certeza, que é contundente, traz para a gente uma ideia de força, tanto que quando você está redigindo e você quer mostrar uma ideia de oposição, né, de contrariedade mesmo, forte, você usa o mas, porém, contudo, entretanto. Agora, se é uma exceção que abranda essa oposição, então aí é uma concessiva e o verbo deverá ir para o modo subjuntivo, porque é o modo subjuntivo que traz a subjetividade dessa relação. Ou seja, traz para a gente uma ideia de uma exceção, de uma oposição branda, por causa disso, ela não é tão forte e contundente quanto a adversativa. E aí eu estou explicando para você que eu disse que esse porquanto não ficou adequado nessa relação de sentido entre as orações, porque a gente tinha um sentimento que se opunha a uma ação, ou uma ação que se opunha a um sentimento aí no caso, certo? E se existe essa relação de oposição, eu não posso marcar uma oposição com um porquanto. Daí a importância de a gente ter que memorizar as conjunções e interpretar bem, não é? Para entender a relação de sentido existente entre as orações. Muito bem. Na segunda, você tem o verbo no modo subjuntivo. O que eu disse? Como esse verbo está no subjuntivo e a relação é de oposição, eu tenho de pôr a concessiva. E olha que eu poderia falar assim, ó, mesmo com medo, ele enfrentou a situação. Esse mesmo que a gente... Mesmo assim, né, nós estamos fazendo também uma ressalva.
Percebe? Uma oposição. Porque tudo que diz respeito à oposição pode ser adversativo ou concessivo. A mesma coisa que ressalva, que contrariedade, só que a adversativa vamos dizer assim, é o extremo oposto, é a força da oposição, e a concessiva é uma oposição porque abre uma exceção. Tudo bem? Por isso, mais branda. Muito bem, agora, veja, eu quis reforçar isso exatamente por causa desse exemplo que vem na sequência. Eu estava cansada, certeza, certo? Ó, eu não, ela. Ela estava cansada, mas ela terminou, ó, ela terminou o trabalho. Então, ela estava, modo indicativo, e terminou. Veja que o mas aqui mostra exatamente isso. Ó, quem está cansado vai descansar, mas ela não. Ela terminou. Muito bem. Eu marquei essa oposição, né, com o mas. Veja que eu trabalhei com a adversativa. E aí eu estou mostrando para você que os verbos ficam no modo indicativo porque é uma oposição forte. Muito bem. Se eu quiser inverter a ordem dessas orações, aí eu vou falar mais um pouco de gramática. O mas, por ser uma conjunção adversativa, né, ele revela para a gente uma relação de orações coordenadas. Orações coordenadas não têm ordem inversa. Eu não posso falar, mas terminou o trabalho do dia, estava cansada. Não vai fazer sentido. Mas eu posso inverter os períodos. Só que a partir do momento que eu inverto os períodos, eu tenho que fazer as adaptações. Para que o sentido de oposição aconteça, continue, mas agora ele vai perder essa força. Por quê? Eu vou começar por aqui, ó. Terminou o trabalho. Certo? Ela terminou o trabalho. Agora vem aquela ressalva que eu falo, aquele conceito. Apesar de, tá vendo? Embora estivesse cansada. Então, eu falei que apesar de, porque a ideia da concessão, ela tem exatamente a ideia do apesar de, certo? E vai revelar uma oração subordinada, certo? Diferente do que nós tínhamos em cima. Então, se eu começo lá, terminou o trabalho do dia, apesar do cansaço. Então, embora estivesse cansada, mesmo que estivesse cansada, apesar de estar cansada, né? Porque quando eu ponho apesar de, eu não uso conjunção, tá? Termina em de tem valor de preposição. Aí eu não conjugo mais o verbo. Apesar de estar cansada. Outra forma de reescritura que manteria correção e sentido. Tá bom? Muito bem. Ele estudou bastante. Lembra o que nós vimos aqui? Ele estudou bastante. Deve, pois, passar no próximo concurso. Certo? Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o pois aqui para frente. Por que mesmo? Porque se aqui nós temos ele estudou bastante. A que conclusão eu chego? Se ele estudou bastante, qual que é a lógica? Porque a conclusão sempre traz um resultado lógico. O resultado lógico de ter estudado bastante é passar no próximo concurso. Tá aí. É um resultado lógico. O resultado lógico é a mesma coisa que conclusão. Por isso, eu posso usar o pois nunca aqui no início da oração, porque senão ele não é mais conclusivo, certo? Ele vai ser explicativo, causal aí. Aqui, ó, andou na meio da frase, final de frase, ele vai para a conclusão. E essa é a relação estipulada entre essas frases. Mas se eu inverto a ordem, lembra que não existe ordem inversa em orações coordenadas. Ou fica errado ou muda o sentido. E aí eu pus aqui, ó. Ele deve passar no próximo concurso aqui. Eu inverti. Se eu invertir, ou vai dar errado, ou eu vou mudar a relação. Então, veja, ele deve passar no concurso público no próximo. Aí você pergunta, mas como você sabe disso? Por que você está falando isso? Aí eu justifico, eu dou um motivo para isso. Porque ele estudou bastante. Tá vendo? Aí eu não posso usar mais aquele pois, não é que ficou deslocado na frase. Aqui eu tenho de pôr o porquê. Posso agora colocar o pois? Posso, porque ele está iniciando a oração que está dando o motivo de eu estar falando. Ó, ele deve passar no próximo concurso. E que me levou, que evidência me levou a pensar isso? Ué, porque eu sei porque ele estudou bastante. Percebe? Aí vamos falar assim de forma universal, eu estou justificando o que foi dito antes, certo?
Se eu digo que ele vai passar no próximo concurso, eu justifico essa minha ideia por meio de estudar bastante. Tudo bem? Que aí eu posso inclusive, nessa relação de sentido, né, entender que eu estou justificando, que eu estou explicando por que que eu acho que ele deve passar no próximo concurso. Qual que é a justificativa que eu dou para isso? Nem vou pensar em motivo, vamos pensar em justificativo, que aqui é ideal. Eu justifico, eu explico a minha fala anterior. Eu estou justificando, explicando, dizendo que ele estudou bastante. Maravilha? Eu tenho de tirar o pois de lado deslocado e passar para o começo da frase ou colocar um porquê, por exemplo. Ou um porquanto, não é? Bom, além das relações das conjunções, a gente também tem de observar o paralelismo, que eu falei que você pode reforçar isso na aula de paralelismo. Tem uma aula só de paralelismo, certo? E aí eu pus todo esse texto, mas eu quero que você se lembre, que você saiba que o paralelismo significa sequência lógica de informações que traz, por este motivo, uma elaboração clara da frase. A ideia é ficar clara, traz clareza. E veja que o paralelismo ele pode ser de ordem morfológica, sintática e semântica. Morfológica, morfologia é substantivo, adjetivo, verbo. Sintático, quando a gente tem o emprego dos conectivos, quando a gente tem as funções das palavras, sujeito, predicado, enfim. Mas quando a gente fala de paralelismo sintático, a gente está falando de uma construção clara, de uma construção lógica. E semântica é a relação de sentido. Então, vamos ver um exemplo de cada. Olha, eu pus exemplo de falta de paralelismo para eu construir com você uma lógica. Sua saída se deve a mágoas, humilhações, ressentimentos, que são sentimentos, portanto, substantivos abstratos. Aí eu ponho e a agressores, aí já é um substantivo concreto. Enquanto aqui nós temos sentimentos, aqui nós temos pessoas. Então, como a gente resolve isso? O certo seria, sua saída se deve a mágoas, humilhações e ressentimentos, como também a agressores que tanto pretendiam ocupar seu cargo dentro da empresa. Ou eu poderia simplesmente fazer assim. Sua saída se deve a mágoas, humilhações e ressentimentos, aqui ó, provocados por agressores que tanto pretendiam ocupar seu cargo dentro da empresa. Vai depender do objetivo da minha fala. Eu gosto muito dessa ideia, porque é isso que a pessoa revela pra gente, né? A pessoa saiu da empresa porque ela ficou magoada, ela foi humilhada, ela teve ressentimentos devido a agressores. Agressores humilham, magoam e fazem o ressentimento acontecer, percebe? Então, essa é uma construção legal. Eu tenho que mudar, porque agressores não faz parte dessa enumeração anterior. Na 2, eu marquei para você aqui, veja lá, a falta de paralelismo no campo sintático. Então, observe que a construção não é lógica nem clara. A preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania, e é para quê? Aí eu jogo uma finalidade que veio do nada? Não. Se eu digo que não é só uma coisa, é porque também tem outra. E eu tenho de fazer essa relação de soma. Então, não só um dever, como também, por exemplo, certo? Como também, ó, não só um dever da cidadania, como também a sobrevivência do planeta. Olha lá o que eu fiz. Um dever substantivo. Então, não é só esse substantivo, não é só esse nome, não é só esse dever, como também a sobrevivência. Eu esqueci de mudar a palavra. Ó, a sobrevivência do planeta. Então, não só um substantivo, como também esse outro substantivo aqui. Então, não é só um dever de cidadania, como também, mas também a sobrevivência do planeta. Aí eu tenho elementos alinhados. Mesma classe gramatical, um substantivo relacionado com outro substantivo, e na ordem sintática, é não só uma coisa, como também a outra. Aí eu promovo essa correlação lógica entre as partes da frase. E aqui eu trouxe para você a falta de paralelismo no campo do sentido. Só que aqui deu certo, porque Machado de Assis escreveu assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis.
É que maestria, né? O que aconteceu aqui é que Machado de Assis, apesar de ter quebrado o paralelismo de sentido, que aqui é durante 15 meses, que diz respeito a tempo, ele a relacionou a 11 contos de réis, que é dinheiro. Só que essa quebra de paralelismo que eu falei para você com maestria, porque ele mostra o interesse dela. O amor durou esse tempo, que foi o tempo que o dinheiro durou, né? Então ele fala da relação das duas coisas. Fantástico, né? Aqui nós temos um ponto importante. Você já ouviu falar de frases siamesas? São aquelas frases que vêm juntas quando elas deveriam estar separadas. Eu escrevi isso para você aí. Então, isso pode ser por causa, por exemplo, de um conectivo empregado corretamente, uma pontuação faltante. Vamos ver os exemplos aqui para você entender bem. Ele não concordava com a correção. Era necessário falar com o professor. Veja que você tem uma quebra de ideias. Ele não concordava com a correção, vírgula. Era necessário falar com o professor. Poderia mesmo ser um ponto e vírgula, mas deveria haver a separação, porque são duas informações distintas. Aqui, a jovem já estava ansiosa. Seria um ótimo dia de aula. Sua turma... E essa pausa? Imagine que você não sabe que tem essa pausa, você vai ler assim. A jovem já estava ansiosa, seria um ótimo dia de aula, sua turma iria apresentar uma peça teatral para a escola inteira a fim de arrecadar fundos para o Bazar Cultural. Inferno! Agora, desculpa, mas você tem muita informação. Agora, olha só o que essa vírgula dupla promove, bem como a colocação da conjunção e o emprego desta outra vírgula para separar aquela oração iniciada por a fim de, que traz para a gente uma ideia de finalidade. Veja, a jovem já está ansiosa. Seria um ótimo dia de aula. Agora, por que ela estava ansiosa? Porque sua turma inteira iria apresentar uma peça teatral para a escola inteira, a fim de arrecadar fundos para o Bazar Cultural. Olha que diferença, certo? Então, frases siamesas são essas, que elas vêm todas misturadas e juntas e você se perde na relação de sentido, tá? Então, você tem que atentar para isso nas reescrituras de frase. Frases fragmentadas também. O que seriam frases fragmentadas? Eu vou falar para você de uma forma simples, acredito eu, né? Quando eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, essa subordinada ou mexe no sentido da principal ou completa o sentido da principal, tá? Se eu separá-las por ponto final, eu vou quebrar essa relação de ideia. Eu vou dar um exemplo bem básico para você aqui. Ó, ele disse que ela saiu. Veja se eu dissesse assim. Ele disse, ponto, que ela saiu. Isso é fragmentação. Por quê? Porque eu estou quebrando a frase. Então, fragmentar é quebrar a informação. Tudo bem? Por isso, eu comecei aqui para você, dizendo que a estrutura da frase da língua portuguesa é essa. Você vai ter um sujeito e um verbo, certo? Isso faz uma oração acontecer, porque você está falando sobre um assunto e o que aconteceu a respeito desse assunto. Tudo bem? Pode ser pessoa, pode ser coisa, não importa. A menina caiu. Eu não vou falar a menina, vírgula, caiu. Não posso fazer isso. Tudo bem? Então, você tem essa condição. A segunda condição para uma frase ser elaborada é que ela não pode ser introduzida por uma conjunção subordinativa. Você não pode começar uma frase com uma conjunção subordinativa, como eu fiz aqui em cima, e encerrar nessa mesma oração. Você não pode ter um pronome relativo aí no começo e encerrar a oração. Você não pode ter o começo com o verbo na forma nominal e encerrar a oração. Você tem de ter a relação entre as orações acontecendo, certo? Por isso, você não pode interromper a ideia de um enunciado, certo? E aí, eu até marquei em cor diferente aqui. As frases fragmentadas são pedaços de períodos que deveriam estar anexados à oração principal, por meio de uma vírgula ou não, a depender da estrutura. Então, é isso. É fazer exatamente o que eu fiz aqui para você.
separar aquela segunda oração que completava o verbo dizer. Fragmentei o período, tá? Muito bem. E aí, a gente tem aqui alguns exemplos. Observe. O programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois de ser longamente debatido? Não, né? Aqui bastaria uma vírgula. Pronto. Eu teria clareza. Rezemos, vírgula, para que o mundo tenha paz. Rezemos para que o mundo tenha paz. Eu quebrei a informação, certo? Aqui nós temos uma ideia de tempo em relação ao que foi dito antes. Aqui nós temos uma relação de finalidade em relação ao que foi dito antes. Então, não completa, mas mexe com as relações de sentido aí, certo? Na terceira, a gente tem assim: o padre dirigia-se à sacristia. Quando chegou, percebe, eu fiz o ponto final. Aí vem, quando chegou um bando de crianças barulhentas. Aqui eu tenho a marcação do tempo em relação a essa oração anterior. Então, não, vai ficar tudo junto. Posso pôr a vírgula aí, beleza? E aqui eu pus uma questão para a gente fechar. A reescritura de eu li e devorei, agora é meu, eu reconto. Então, veja que nós temos 3 frases separadas. Como elas ficariam juntas, fazendo sentido acontecer? Então, uma reescritura dessas 3 orações num único período, certo? Por meio da conjunção ou da conexão adequada. Observe. Eu li e devorei. Então, agora é meu. Tudo bem. Eu li e devorei, consequência, agora é meu. Se eu reconto, põe uma condição, não faz sentido. Eu li e devorei, pois agora é meu. Aqui também não tem sentido. Eu li e devorei porque agora é meu? Não. Não, seria uma conclusão, não uma explicação. Essa tá certa, essa não. Certo? Eu li e devorei, por isso agora é meu. Conclusão, agora é meu. Conclusão, então eu reconto. Aí fechou. Opa, tá vendo? Aí deu certo. Olha a letra D. Eu li e devorei, mas agora é meu, não é ideia de oposição, certo? Aí, à medida que eu reconto, só se fosse agora é meu, à medida que eu reconto, a gente até traria uma lógica aí, mas esse mas não. Eu li e devorei, de modo que agora é meu, mas eu reconto? Não. O de modo que ainda dá, não é? Mas, por uma consequência. Agora, o mas, não. Então, a letra C é realmente a nossa resposta, tá certo? Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa aula, não é? Que você tenha daqui para frente melhores percepções a respeito das escrituras de frase. Um grande abraço e até a próxima.